pessoas, e aí seres como vocês estão? Bora continuar o livro das emoções. Hoje a gente entra no capítulo 22, página 212, onde nós vamos falar nesse capítulo sobre uma ampla visão sobre a morte. Se uma pessoa torna-se mais completa antes de morrer, é porque ocorreu a cura. Stephen Levine. Essa noite tive um sonho. Estava em Nova York, sabendo que tinha que voltar para São Paulo, minha casa. Não consegui partir. Ora pedir a passagem, ora perdi a passagem, ora o horário do voo. Foi quando encontrei com Pat, o amor, que me disse firmemente: agora você tem que ir. Então ele me levou até longas filas à sua vez de partir e disse para uma atendente: ela tem que partir e você não consegue deixá-la como fez com a outra senhora há pouco? Olhei no relógio e eram 5 horas da manhã. Eu devia ter pego o voo das 2h30 da madrugada. A atendente confirma que pode me encaixar no próximo voo, mas eu fico assustada quando eu vejo que eu desconheço a companhia aérea. O outro senhor então me alerta: a senhora pode voar pela Unesco, pois a senhora tem pontos a receber pela ajuda que já prestou a eles. Aceitei a sugestão e olhei insegura para Pat pedindo aprovação. Seu olhar é claro e firme ao me dizer: vá agora, você tem que ir, é sua chance. Então nos abraçamos e beijamos conscientes do nosso amor, e quando estávamos definitivamente nos despedindo, minha força para seguir em frente vinha da certeza de que era hora de partir. No corredor que levava ao avião, encontrei 2 senhoras gordas sentadas numa pequena cabine comentando: toda vez que esse Lamagantian passa por aqui, faz a maior confusão, desprograma o óbvio. Naquele momento, ri internamente. Compreendi que ele já havia passado ali, preparado o que fosse necessário para tudo estar bem durante a minha viagem. Olho para as senhoras e pergunto: e agora? E elas riem e me respondem: ah, agora ninguém sabe. Esse voo é do desconhecido. Acordei e logo pensei. Sonhei com a minha morte. Você já vivenciou a realidade da sua morte? Um acidente de automóvel, o susto do diagnóstico real, o suspeito de uma doença grave, um assalto ou uma pane no avião? Os sustos que nos lembram que a morte existe são como rituais de iniciação, pois depois deles, sabemos que um dia vamos morrer. Sua Santidade Dalai Lama diz que visualiza todos os dias sua morte e seu renascimento 8 vezes para estar preparado quando ela chegar. No budismo, há práticas de meditação que produzem os estágios pelos quais passamos no processo de morrer e renascer. Aliás, graças à realização dessas práticas é que os lamas são capazes, antes de morrer, de deixar certas cartas sinais sobre onde vão renascer em sua próxima vida. Para nós ocidentais, tudo isso é um mistério, mas o fato de poder meditar sobre o processo de nossa própria morte nos ajuda a criar mais proximidade conosco mesmos, assim como confiar em nossos instintos quando temos que andar no escuro. A sensação frente à realidade da morte será sempre única quando ela de fato chegar. Ao compartilhar a proximidade da morte com os meus pacientes, testemunho quão particular é e único esse processo. A morte é uma experiência muito difícil se estivermos despreparados para lidar com ela. Abandonar tudo que é familiar já gera vulnerabilidade. Por isso, quanto mais familiarizados estivermos com o nosso mundo interior, melhor enfrentaremos o desconhecido. Quando não podemos mais nos apoiar no mundo exterior, contamos apenas com o nosso eixo de segurança interna. Foi do medo da morte que me levou a trabalhar com pacientes terminais. Em 1988, uma intensa experiência pessoal me fez refletir profundamente sobre a minha mortalidade. Já havia encontrado Lama Ganchen Rinpoche um ano antes. Ao experimentar uma profunda solidão diante do medo da morte, decidi dar um novo rumo à minha vida, superar a resistência de lidar com a minha própria mortalidade e ajudar aos outros a se sentirem menos solitários frente à morte. Quanto mais tentamos fugir de um medo, mais ele cresce. O medo da morte é o resultado do tabu que a envolve. Se tivéssemos mais familiaridade com a própria ideia da morte, não veríamos sobre o manto da tragédia. De modo bem mais profundo e sutil, o medo da morte deriva da ideia ilusória de um eu permanente de existência inerente. Mais do que os objetos, pessoas ou situações, é este eu que devemos ver aniquilado com a morte. Assim, o medo da morte surge como uma atitude defensiva e egóica frente a essa desintegração. A morte nos faz pensar na vida. Ao darmos um significado à nossa morte, encontraremos uma nova perspectiva para a nossa existência. No entanto, não basta refletir filosoficamente sobre a morte, é preciso familiarizar-se com ela positivamente.
A consciência da morte nos ensina a desfrutar a vida com mais intensidade e ao mesmo tempo de maneira menos dramática. Se encararmos com naturalidade o fato de que somos mortais, valorizaremos muito mais cada momento da vida. No entanto, nos distanciamos cada vez mais do processo natural de morrer. A medicina atual, ao pretender superar os limites da natureza, olha para a morte como uma derrota. Ela é vista como um fracasso profissional, uma fraqueza da personalidade. Ele desistiu, como já ouvi inúmeras vezes dizerem. Acreditamos que vamos morrer, mas agimos como se não tivéssemos consciência da nossa mortalidade. Acreditar é apenas uma função mental, enquanto ter consciência envolve as demais funções do nosso ser: pensar, intuir e receber. Para nos conscientizarmos de algo, não basta ter entendimento intelectual. Precisamos refletir além das nossas percepções racionais. Necessitamos cultivar um olhar contemplativo que pode ser conquistado por meio de profundos estados meditativos. Como, por exemplo, refletir sobre as seguintes perguntas: sou o corpo ou alguma parte desse agrupamento de ossos, sangue e carne? Sou minha consciência? Sou algo além do meu corpo e da minha consciência? A compreensão da não existência de um eu inerente e permanente nos livra de todos os medos, inclusive o da morte. Esta compreensão, no entanto, requer uma percepção muito abrangente. Enquanto não a tivermos alcançado, é importante mantermos a consciência de que tudo é impermanente para conquistarmos a aceitação autêntica de nossa mortalidade. A compreensão da impermanência não é tão difícil de atingir quanto a da vacuidade, por exemplo. Precisamos refletir tanto sobre a impermanência grosseira quanto sobre a sutil. A impermanência grosseira é evidente. Podemos observá-la todos os dias em nosso próprio corpo. A impermanência sutil, no entanto, exige uma maior compreensão da realidade futura, incluir a não existência futura na atual existência. Assim, quando acendemos um incenso, damos início à sua não existência, quando somos concebidos, damos início ao processo de morte. Se adquirimos o hábito de refletir sobre a impermanência, buscaremos naturalmente nos dedicar à vida espiritual, pois deixaremos de ficar sobrecarregados pela densidade da vida mundana. Neste sentido, pensar sobre a morte nos ajuda a viver melhor. O budismo nos aconselha a pensar pelo menos 3 vezes ao dia sobre a morte. Lama Gangchen nos alerta: se pensarmos na morte agora, no momento em que ela acontecer de verdade, poderemos morrer em paz e sem arrependimentos. Meditar sobre a morte é um processo de cura, pois nos faz enfrentar a nossa recusa, raiva e depressão, até finalmente chegarmos a um estágio de aceitação e paz interior. É melhor fazermos isso agora, antes que uma doença terminal apareça, pois caso isso aconteça, corremos o risco de não ter tempo suficiente para aceitar psicologicamente a nossa morte, morrendo então numa mente cheia de medo e raiva, justamente o que desejamos evitar. A visão budista sobre a morte. O budismo nos inspira a incluir a morte na vida para reconhecermos a natureza cíclica e contínua da existência de todos os fenômenos. Na morte, o corpo e a mente irão se separar, mas a mente sutil não acaba, segue o seu processo contínuo de morte e reencarnação. O budismo tântrico reconhece a existência dos níveis grosseiro, sutil e muito sutil do corpo, da mente e dos elementos externos e internos. Quando se refere ao corpo, por exemplo, considera seu nível grosseiro como corpo físico, seu nível sutil como a aura e o seu nível muito sutil como contínuo mental, que está localizado no interior do nosso chakra cardíaco. Vamos repetir esse parágrafo? O budismo tântrico reconhece a existência dos níveis grosseiro, sutil e muito sutil do corpo, da mente e dos elementos externos e internos. Quando se refere ao corpo, por exemplo, considera seu nível grosseiro como o corpo físico, o seu nível sutil como a aura e o seu nível muito sutil como o contínuo mental, que está localizado no interior do nosso chakra cardíaco. O contínuo mental transmigra de uma vida para outra, sustentando por ventos muito sutis de energia. A natureza interna, mais essencial da mente, muito sutil, é pura como um cristal, mas nela estão registradas as marcas das intenções com que realizamos as nossas ações de corpo, palavra e mente. Chamamos de mente grosseira nossas percepções baseadas na mente conceitual, que avalia a realidade a partir da visão errônea de que os fenômenos são permanentes e existem por si mesmos. A mente sutil é nossa sabedoria intuitiva. A mente grosseira é dual e está contaminada pelos defeitos mentais baseados no medo e na dúvida, e nos impede de acessar essa sabedoria inata. Segundo o budismo tântrico, a morte de fato só ocorre quando a mente muito sutil deixa o corpo, o que pode se dar
minutos ou até mesmo dias após a parada cardíaca e respiratória. Fatores que desencadeiam a morte. O budismo nega o conceito de sorte ou destino como uma força externa que determina o curso da nossa vida. Tampouco sustenta a ideia de que todas as coisas acontecem por coincidência. Nosso tempo de vida está relacionado à dinâmica de força entre 3 tipos de energia que mantém a nossa mente ligada ao corpo. E por isso, quando elas se esgotam, o processo da morte não pode mais ser revertido. São a energia do mérito, a energia vital e a energia do karma. Quando essas energias estão funcionando perfeitamente, não temos obstáculos em nossa vida, mas quando uma delas está muito fraca, surgem enfermidades que podem nos levar à morte. Por isso devemos buscar aumentá-las e cuidar para que elas não se consumam rapidamente. A energia de mérito é a energia espiritual, vital e positiva, acumulada por meio de ações virtuosas com a qual devemos a nossa luz interna. Por isso, ações como salvar a vida de outros seres e cuidar de pessoas doentes, desenvolver a paciência, a humildade, a honestidade, a generosidade, a compaixão e proteger os outros dos perigos do frio e da fome são causas energéticas que nos trazem vida longa. A energia vital, conhecida em tibetano por Lá, é o nosso corpo energético comparável à aura. O termo Lá significa supremo, corpo superior, e é o mesmo termo que compõe a palavra Lama, guia supremo, visível somente a quem possui poderes especiais. O Lá se assemelha ao corpo físico, nasce e permanece conosco até a morte, depois permanece ainda na Terra por um breve período. Poderíamos defini-lo como uma sombra energética, está sempre conosco e absorve completamente o nosso modo de pensar e agir. Quando experimentamos algumas emoções do nosso corpo energético, muda também. Quando comemos, o nosso lar percebe as sensações e aos poucos vai se modelando ao nosso entorno, o nosso duplo corpo. Como se tivéssemos um corpo em 2 dimensões, uma grosseira e outra sutil, interdependentes entre si. O lar ajuda a manter estável a energia do corpo físico e para poder gozar de boa saúde também deve ser estável e saudável. O lar se fortifica através das orações de mantras e de cerimônias especiais. A energia do karma é a força impulsionadora por detrás do renascimento. Karma significa que o que quer que façamos com o corpo, a falha e a mente, teremos o resultado correspondente. As boas ações originam um bom karma, uma força que leva à felicidade. As más ações dão lugar a um mau karma, força que leva à infelicidade. O karma, como força, seja ela boa ou má, fica latente em nossa vida até que um fator externo ative e se torne manifesto. Essa é a lei de causa e efeito segundo o budismo. Já nascemos com uma duração de vida predeterminada. A morte é programada em nosso corpo no momento em que ele é concebido, e ninguém jamais poderá deter sua inevitável decomposição. Segundo após segundo, a nossa respiração está sendo consumida, e nos aproximamos mais e mais do abraço da morte. Certa vez, Dr. Lobsang, doutor em medicina tibetana, explicou-me que, segundo o Tantra, cada pessoa nasce com uma quantidade X de respirações da vida. A cada 760 respirações e expirações, nós perdemos uma respiração da vida. Portanto, em um dia, nós temos em média 21 delas. Os lamas nos incentivam a não assoprar velas, pois desta forma estamos expressando o ato de finalizar a vida pelo sopro. O processo da morte. A morte é um processo de dissolução gradual da capacidade física dos sentidos, dos elementos grosseiros e sutis de nosso corpo e da nossa mente. Segundo o budismo tibetano, o processo da morte está descrito em 8 etapas que se iniciam com a dissolução dos 4 elementos, terra, água, fogo e ar, e terminam com a dissolução da consciência, apego, raiva e ignorância, no elemento espaço. O processo de dissolução dos 4 elementos não ocorre apenas no momento da morte, mas também de maneira extremamente sutil, quando, por exemplo, dormimos ou quando o pensamento desaparece da mente. No momento da morte, portanto, os 4 elementos se dissolvem, são absorvidos uns pelos outros. Quando a energia que reage a cada um deles deixa de ser funcional, é absorvida pela energia do elemento seguinte. No entanto, imediatamente antes de ser absorvido, aquele elemento torna-se mais intenso, dando lugar a uma dupla série de fenômenos exteriores e interiores. Quando os sentidos começam a falhar, é um sinal de que se deu início ao processo de nossa morte. Não conseguimos mais entender
ou mesmo ouvir o que as pessoas estão falando. Também passamos a ver com dificuldade. Olhamos para um objeto à nossa frente e só podemos ver o seu contorno e não os seus detalhes. Quando dissolução do elemento terra. Quando o elemento terra se dissolve e é absorvido pelo elemento água, experimentamos o seu aumento seguido de sua queda, e por isso temos uma forte sensação de que estamos caindo, algo similar ao que ocorre quando experimentamos eventualmente uma sensação de queda abrupta logo após termos adormecido. Não conseguimos mais piscar os olhos. Se eles permanecem abertos, não podemos mais enxergar. Não conseguimos mais piscar os olhos. Se eles permanecerem abertos, não poderemos mais enxergar. Por isso é importante que as últimas imagens que visualizamos sejam preferencialmente positivas, pois elas irão imprimir fortes marcas em nosso contínuo mental. Neste sentido, devem ser imagens que nos despertem mais apego por este mundo, mas sim que nos inspirem fé e confiança na entrega de deixá-lo. Não podemos mais manter cabeça erguida e nem mesmo engolir. Nosso corpo perde o brilho e a sua força se retrai. Ficamos incapazes de nos mover e internamente experimentamos a visão de uma miragem semelhante a uma chama trêmula azul. Dissolução do elemento água. O elemento água produz todos os líquidos do corpo: sangue, saliva, suor, urina e fluidos regeneradores. Quando ele se dissolve e é absorvido pelo elemento fogo, todos os líquidos do nosso corpo irão secar. Como deixaremos de escutar, é importante ouvirmos sons que nos deixem uma marca positiva, como palavras de amor, preces, mantras ou uma bela música. Inicialmente, perderemos o controle dos fluidos do corpo, que muitas vezes se demonstra pela incontinência urinária. Não conseguimos mais mover a língua e as narinas irão se afundar. E internamente, teremos a experiência da visão de uma neblina com o movimento da fumaça de um incenso. Dissolução do elemento fogo. O elemento fogo produz o calor do corpo, o calor da digestão, a temperatura do corpo, o calor das emoções. Quando ele se dissolve e o elemento se sobrepõe a ele, perdemos a capacidade de digerir alimentos. Nosso corpo fica frio, começando nas extremidades em direção ao coração. Quando perderemos o olfato, é importante sentir o aroma de perfumes que nos deixam uma marca positiva, assim como incensos ou sprays aromáticos. Nossa respiração torna-se mais fraca e menos profunda. Começam os estertores na busca por mais ar. A respiração é fria ao passar pela boca e pelo nariz.